A noite caía sobre Seul com uma suavidade quase cinematográfica. As luzes da cidade dançavam sobre o rio Han, e entre os prédios iluminados, o estúdio de gravação brilhava como um palco do destino. Lá dentro, um homem se preparava para mudar o rumo de sua própria história. Park Seo-joon, o ator que, até então, era símbolo da elegância, do mistério e da serenidade coreana. Ele ajeitou o paletó preto, respirou fundo e olhou para o reflexo no espelho. Seus olhos tremiam, não de medo, mas de um tipo de coragem que nasce apenas quando o coração decide falar mais alto que a fama. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que floresce longe das câmeras, ele murmurou para si mesmo antes de subir ao palco. O público estava em silêncio absoluto quando ele apareceu, os flashes das câmeras diminuindo até cessar. Era como se o tempo tivesse parado. João inclinou levemente a cabeça, um gesto cortês, mas o sorriso contido denunciava o turbilhão de emoções que o dominava. Tem havido muitos rumores, começou ele, com uma voz calma, porém firme. Acho que chegou a hora de dizer a verdade. A plateia prendeu o fôlego. Sim, eu sou casado. E a mulher com quem escolhi caminhar pela vida é Park Myung. Por um instante, ninguém reagiu. O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir a respiração contida dos presentes. E então, como uma onda, o estúdio explodiu em murmúrios, aplausos e lágrimas. As redes sociais em todo o mundo começaram a ferver. Em minutos, hashtags como número Park Seo-joon Park Min-young e número casamento secreto dominaram as tendências. Milhares de fãs coreanos, brasileiros e internacionais se uniram em uma só emoção, surpresa, alegria e incredulidade. Durante anos, o público havia sonhado com essa união. Desde o sucesso arrebatador de What's Wrong with Secretary Kim, os dois atores haviam sido o casal favorito dos fãs, com uma química tão real que muitos juravam que havia algo mais por trás das câmeras. Mas tanto Park Seo-joon quanto Park Myung sempre negaram, insistindo que eram apenas bons colegas. Imaginava que, sob o brilho controlado da fama, um amor silencioso estivesse florescendo. Enquanto as notícias se espalhavam, ele continuou, a voz embargada pela emoção. Queríamos algo verdadeiro. E a única maneira de proteger o que tínhamos era manter longe dos olhos do mundo. Não por vergonha, mas porque o amor precisa de silêncio para crescer. As palavras pairaram no ar como uma confissão sagrada. Por trás dos holofotes, a história deles era de paciência e cumplicidade. Entre filmagens, eventos e viagens, eles encontravam pequenos refúgios, um café escondido em Itaewon, uma trilha nas montanhas de Jeonji, ou o simples conforto de uma conversa por telefone nas madrugadas de solidão. Enquanto o mundo via ídolos, eles viam um ao outro. Durante 3 anos, nós nos escolhemos todos os dias, revelou ele. Houve momentos de dúvida, de medo, de distância. Cada vez que pensávamos em desistir, o amor falava mais alto. Era uma confissão que desmontava o glamour e revelava algo mais puro, dois seres humanos tentando amar apesar do peso da fama. O casamento, segundo ele, aconteceu longe do barulho e das expectativas. Uma cerimônia discreta em uma vila rural cercada por campos e árvores em flor. Sem flashes, sem plateia, apenas a presença das famílias e de alguns amigos próximos. As folhas dançavam com o vento, o sol se punha em tons dourados, e no meio da simplicidade havia algo grandioso, a sinceridade. Seu João contou que o pedido foi feito de maneira tão despretensiosa quanto bonita. Não havia velas, nem palco. Estávamos apenas os dois, em nosso lugar favorito. Eu a olhei e perguntei: "Você quer passar a vida comigo?" E ela sorriu e disse sim. Um sim suave, mas eterno. Enquanto falava, o público o observava com os olhos marejados. Não era apenas um ator compartilhando uma notícia. Era um homem despindo-se de imagem para mostrar o coração. O estúdio inteiro parecia suspenso entre realidade e sonho, como se todos estivessem assistindo a um episódio de K-drama que, desta vez, era verdadeiro. Os fãs lembraram-se de entrevistas antigas, de olhares trocados em eventos, de pequenos gestos que agora faziam sentido. O vídeo ressurgiu nas redes,
Park Myung rindo timidamente quando perguntada sobre o tipo de homem ideal. Alguém que me faça rir quando eu quiser chorar, ela dissera. E em outro programa, Seo Joon havia dito: quero me casar com minha melhor amiga. Agora, o quebra-cabeça estava completo. Mas o que realmente emocionou o público foi a forma como ele descreveu o amor. Não é sobre perfeição, disse ele. Sobre continuar escolhendo a mesma pessoa. Mesmo quando é difícil, mesmo quando o mundo inteiro está olhando. Naquele momento, a Coreia inteira parecia parar. Os portais de notícias atualizaram suas manchetes a cada segundo, programas de TV interromperam transmissões para comentar o anúncio, e fãs, do outro lado do mundo, enviam cartas digitais desejando felicidade ao casal. Para muitos, foi mais do que uma revelação, foi uma prova de que o amor ainda pode sobreviver à fama, ao tempo e à distância. Um amor construído não nas telas, mas nas entrelinhas da vida real. À medida que a entrevista terminava, Seo Joon olhou diretamente para a câmera. Obrigado por sempre me apoiarem. Agora, espero que apoiem a nós. Ele sorriu, e naquele sorriso havia alívio, gratidão e um toque de eternidade. Lá fora, as luzes de Seul brilhavam como testemunhas silenciosas de uma história que deixaria marcas. E enquanto a noite se estendia sobre a cidade, a sensação doce e leve pairava no ar, a certeza de que, mesmo nas sombras do estrelato, o amor verdadeiro ainda pode florescer em silêncio. Na manhã seguinte, Seul despertou em meio a um frenesi. As ruas pareciam mais luminosas, os cafés cheios de conversas sussurradas, e nas telas dos celulares o mesmo rosto aparecia repetidas vezes: Park Seo-joon, o homem que havia transformado uma simples entrevista em uma confissão histórica. Em poucos minutos, a notícia cruzou oceanos. No Twitter, no Instagram e até no Weibo chinês, o nome do casal dominava o mundo. A hashtag número Park Seo-joon Park Min-young havia alcançado mais de 10 milhões de menções. Fãs do Brasil escreveram em português misturado com coreano: eles são o amor que os dramas sempre prometeram. As emissoras de televisão reprisavam o momento do anúncio em câmera lenta, como se buscassem decifrar cada piscada, cada respiro. Alguns comentaristas falavam sobre coragem, outros sobre destino. E em meio a tudo isso, uma sensação compartilhada unia os corações dos fãs. O amor, quando é verdadeiro, não precisa de espetáculo, ele apenas acontece. Enquanto isso, em uma pequena casa fora de Seul, Park Seo-joon e Park Myung acordavam pela primeira vez desde a revelação pública. A luz entrava suave pelas janelas, e o som distante da cidade parecia não os alcançar. Era um novo começo, não o de uma novela, mas o da vida real. Myung, ainda de pijama, sorriu ao ler as mensagens que se acumulavam em seu telefone. Eles estão chorando por nós, disse ela rindo, e Seo-joon respondeu com uma ternura tranquila: deixe-os chorar de alegria. Desta vez, é real. As horas que seguiram foram uma celebração mundial. Marcas de moda, diretores de cinema e colegas de elenco enviaram mensagens de carinho. Um produtor veterano escreveu em uma rede social: eles transformaram ficção em realidade. E a realidade deles é mais bela do que qualquer roteiro. Mas não eram apenas as palavras públicas que ecoavam. Havia também as lembranças particulares, aquelas que só pertencem a dois corações entrelaçados. Seo-joon recordava os eventos em que precisara fingir distância, as premiações em que evitava cruzar o olhar com Myung para não trair um segredo. Dói fingir que não a vejo, confessou certa vez a um amigo próximo. Agora, ele podia finalmente olhá-la sem medo. O amor deles havia sobrevivido ao teste mais cruel, o silêncio. Em um mundo onde tudo é exposto, escolheram o invisível. Onde todos gritam, eles sussurraram. E, por isso mesmo, e tinham se tornou indestrutível. Não queríamos esconder, ele explicou em uma entrevista concedida dias depois. Queríamos proteger. Há uma diferença. Esconder é medo. Proteger é amor. Suas palavras se espalharam como poesia. Blogs, colunas de entretenimento e até revistas de relacionamento citaram a frase, chamando-a de a definição moderna do amor coreano. Enquanto os repórteres caçavam detalhes do casamento secreto,
Pouco a pouco novas histórias surgiam. Diziam que a cerimônia havia sido realizada em uma vila nas montanhas de Gangwon, onde flores silvestres cercavam o altar improvisado. O pai de Myung, emocionado, havia dito em voz baixa: "Minha filha está se casando com um homem que entende o valor do silêncio." E um dos amigos mais próximos de Seo-joon contou: "Não havia luxo, mas havia verdade. E isso vale mais do que qualquer festa." Os dois escolheram não publicar fotos oficiais. Nenhum fotógrafo profissional. Nenhum contrato de exclusividade. Apenas um pequeno retrato tirado por um familiar, guardado com carinho, um segredo para eles mesmos. A cerimônia, simples e discreta, refletia exatamente quem eram, duas almas que preferiam a essência à aparência. A imprensa, normalmente implacável, parecia rendida à autenticidade do casal. Manchetes que antes soariam invasivas agora eram repletas de admiração. "O amor venceu o estrelato", dizia um jornal de Seul. "Eles são a prova de que até as estrelas precisam de abrigo humano", escrevia outro. Nas redes sociais, fãs criaram fanarts retratando a cena do talk show, o olhar terno de Seo-joon e o sorriso invisível de Myung. Muitos disseram que choraram, não por tristeza, mas porque sentiam esperança, uma palavra que, no mundo do entretenimento, andava esquecida. Enquanto isso, longe dos flashes, o casal vivia o que mais desejava: normalidade. Passavam tardes caminhando no parque, comprando frutas em mercados de bairro e rindo de piadas antigas. Eles sabiam que o mundo estava observando, mas pela primeira vez, isso não importava. "O amor não precisa se esconder quando é puro", disse Myung em uma rara declaração. "Nós aprendemos a ser felizes até no silêncio." Os rumores sobre uma possível volta às telas começaram a surgir. Produtores de dramas românticos ofereceram projetos, e fãs pediam uma nova série protagonizada pelos dois. Um diretor confidenciou: "Se eles aceitarem, reescreveremos qualquer roteiro só para capturar essa verdade." Ainda assim, o casal manteve a calma. Nenhuma decisão apressada, nenhuma corrida para o holofote. "Queremos respirar", respondeu Seo-joon. "Antes de voltarmos aos personagens, queremos viver como nós mesmos." O mundo entendeu. E, de certo modo, todos se tornaram cúmplices dessa história. Era como assistir ao final feliz de um drama e descobrir que, desta vez, ele não terminaria nos créditos. O sol se pôs sobre Seul naquela semana. Uma brisa leve percorreu as ruas. Nos cafés, tocavam baladas suaves. Nas telas, a imagem dos dois ainda aparecia, não mais como ídolos distantes, mas como um lembrete de que o amor pode existir, mesmo entre as sombras da fama. Na última entrevista antes de se retirarem temporariamente da vida pública, Seo-joon sorriu diante das câmeras e disse algo que ficou gravado na memória dos fãs: "Não somos perfeitos. Somos apenas dois que escolheram o amor." Young, ao seu lado, completou em voz baixa: "E continuarão escolhendo, todos os dias." Se levantaram, agradeceram, e saíram de mãos dadas. Do lado de fora, as luzes de Seul refletiam nas ruas molhadas pela chuva leve. Nenhuma multidão os esperava. Um fotógrafo os seguia, apenas o som dos passos e o eco de uma história que o tempo jamais apagará. Talvez seja isso o que os K-dramas tentam nos ensinar, mas raramente mostram de verdade: que o amor não precisa de roteiristas, apenas de coragem. E naquela noite, sob o céu coreano, Seo-joon e Park Myung provaram que o verdadeiro final feliz não acontece nas telas. Acontece quando duas pessoas escolhem caminhar juntas, mesmo quando ninguém mais acredita no amor. Enquanto as estrelas surgiam lentamente, a cidade parecia suspirar. E para milhões de corações espalhados pelo mundo, uma certeza permanecia: eles eram, e sempre seriam, o capítulo mais bonito da história do amor coreano.